É isso aí, torcida vascaína. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia agora aqui. Comentários pessoal do SBT Sports Rio, trazendo aí as últimas informações do Vasco, tanto pós-jogo quanto sobre o atual técnico, o novo técnico do Vasco, né? Já deixando os créditos aqui ao canal do SBT Sports Rio. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Comentem aí o que acharam da vitória do Vasco em cima do Vitória dentro de casa e comentem aí qual é a sua expectativa também para o jogo contra o Flamengo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Venceu o Vitória, uma vitória contra o Vitória. Que alegria, hein, Vene Casagrande? Cadê, Rodolfo VT? A primeira chance de perigo foi com o Payet, que chutou colocado e a bola bateu na zaga. O Vasco tinha uma postura mais ofensiva e por pouco não abriu o placar em um chutaço de Galdames. De tanto insistir, o Cruz Maltino encontrou o gol. Após cobrança de escanteio, Maicon cabeceou no canto esquerdo do gol para marcar o primeiro do Gigante da Colina em São Januário. Payet mostrou como faz falta e fez um belo lançamento na área para Verratti marcar o segundo. O terceiro do Vasco quase veio em cobrança de falta de Sforza, que parou no travessão. David também ficou na cara do gol e Arcanjo fez a defesa. Já no finalzinho, Vitória ainda descontou com Yuri, mas já não dava tempo para mais nada. Final, Vasco 2, Vitória 1. Muito bem, as mamães que foram a São Januário saíram felizes, hein, ô Flávio Vinick? Nada mais me impressionou neste jogo do que a cambalhota do Maicon. Sério mesmo? Grande desse tamanho, dando uma cambalhota no ar. Como é que é o nome dela? Não chama cambalhota, chama um mortal, talvez? Chamaria um mortal? Também pode ser um mortal. Impressionante. Ele é grandão, zagueiro. Ele jogou muito bem. Além Jogou de mandar bem o bem no Vasco, mortal, né? O Maicon Zagueirão foi um dos destaques do time. Destaque absoluto pro Payet. Que diferença quando o Payet tá bem, quando ele tá em forma, quando ele entra no Vasco. É aquela luz, aquela criatividade, né? É pena que fica muito dependente do francês. A gente sempre coloca aqui que ele não tem um substituto. E aí, quando ele não joga é um problema. E a gente sabe que não dá para contar com o Payet sempre. Mas falando desse jogo, o francês resolveu, né? 2 assistências dele, bateu o escanteio para o Maicon fazer um gol de cabeça e um passe genial para a finalização ainda mais bonita do Verratti. Conseguiu pegar aquela bola no ar. O Verratti é muito bom jogador ali na finalização, só que o Verratti precisa que a bola chegue nele, ele precisa ser acionado. Se a bola não chega no Verratti, ele não é o tipo do cara que vai lá buscar e vai resolver o problema. E é difícil essa bola chegar no Verratti, né? Quando o Payet está em campo, aí tem os momentos de lucidez. O começo do jogo do Vasco não foi bom, o Vasco demorou para encaixar, essa bola demorava para chegar no Verratti, alguns lances ali do Payet com o Piton na esquerda, alguma coisa saía boa, era sempre para aquele lado ali, o lado direito do Vasco mais abaixo, né? O Rossi não estava bem, falta o Vasco, jogador de lado de campo. Estou falando do Payet, estou falando do Verratti, do Piton, a gente não cita os caras que se destacam. O David é muito esforçado, o David faz quase tudo certo, mas chega na hora de finalizar, do arremate final, o David peca na parte técnica. O Rossi não tá bem, eu até prefiro o Adson no lugar dele. Quando o Adson entrou, deu mais dinâmica, foi melhor que o Rossi. O Vasco teve bons momentos, principalmente no final do primeiro tempo, e no segundo tempo começou, fez 2 gols aí nos minutos iniciais, soube controlar o jogo, não chegou a levar um susto no final, porque quando o Vitória faz 2-1, o Vasco logo coloca a bola no chão, consegue segurar ela, prender, não corre muitos riscos do empate, não. O Vasco foi superior ao Vitória, venceu com justiça. O Vitória, sim, é um time que, se a gente olhando esse jogo de ontem, e o que fez até agora no Brasileiro, seríssimo candidato ao rebaixamento. O Vasco muito superior ao Vitória e dá um ânimo, dá uma luz aí para o torcedor. É bom ver o Vasco fora da zona de rebaixamento e ganhando, jogando bem. Claro, um adversário como o Vitória é mais frágil, o jogo é em São Januário. Ainda não dá para apontar, o Vasco encaixou e não vai lutar para não cair. Ainda acho que essa é a luta do Vasco mesmo, é fugir do rebaixamento. Mas tem que pontuar.
e num jogo desse, né, um jogo de 6 pontos contra o Vitória, que é o candidato. O brasileiro do Vasco é esse aí, se afastar do Z4, por isso importantíssimo vencer esse jogo, o Vasco conseguiu dar uma animada. O João Vitor improvisado ali pelo lado direito, né? Foi Defensivamente bem, mas aí deu no até apoio... uma consistência. Pois é, mas aí é a troca que você faz, né? Vou ficar exposto, tô construindo um time, vim de 4 derrotas seguidas, não acho ruim. O Payet nem fez, ô Venê, a sua melhor exibição com a camisa do Vasco, inclusive passou longe disso e a gente imaginava, por uma questão até física, ele tá voltando. Só que mesmo assim, ele é um cara que eu já falei várias vezes aqui, ele muda o Vasco de prateleira esportiva. O Vasco tá numa prateleira, o Payet entra, mesmo que nem fazendo sua melhor partida com a camisa do Vasco, ele coloca o Vasco em outra prateleira esportiva. Eu aprendi essa palavra para não usar aquela que o Bruno Henrique patenteou. Outro patamar? Pois é porque fica melhor. Agora, um penaltizinho era para ser marcado, hein? O sem querer também é falta. Você viu esse lance, Venê? Eu não sei se a gente tem essa imagem aí. Foi em cima do Galdames, né? Esse lance eu vi. Foi um chute, na verdade, que ele acabou recebendo. Você já recebeu esse chute? Já, jogando pelada. Você fica sem andar de bicicleta, você fica sem fazer um monte de coisa. Dá vontade de ir ao banheiro? Entendeu? Eu achei um absurdo, Flávio Vinick, aquilo não ser marcado pênalti. Era pra ser marcado. Tá certo. Realmente, um lance desse perigoso detona o jogador, prejudica em campo. Era pra ser marcado. E a gente pensa com VAR, com tudo que tem, né? Por que não marca? Não quis marcar o pênalti. Poderia ter marcado sim. Venê, seu drone subiu com informação do possível novo treinador do Vasco. É isso aí? Pois é, o Vasco encaminhou a contratação do novo treinador técnico português, Álvaro Pacheco, que está no Vitória de Portugal. Ele vai finalizar essa temporada lá no Vitória de Portugal e depois embarca aqui para o Brasil para se apresentar ao Vasco da Gama e iniciar a trajetória dele pelo clube Cruz Maltino. Tempo de contrato: 1 ano de contrato, e se ele bater metas, que metas serão metas estabelecidas em contrato, e aí o vínculo é estendido por mais 1 ano, ou seja, pode chegar a 2 anos de vínculo. Mas primeiro ele tem que pensar no primeiro ano, porque ele vai ter muito trabalho aqui no Vasco da Gama. E pegando referências de pessoas que trabalharam com ele e que acompanham o trabalho dele lá no Vitória, é um treinador que, eu vou ser bem sincero, os jogadores terão um choque de realidade pelo que me relataram. Por quê? Porque é um treinador muito exigente nos bastidores. Não é estilo paizão, muito pelo contrário, não é de ter resenha com o jogador. A maioria não é, né? Os portugueses geralmente são assim de fato. Vão vir, vão fazer o trabalho dele, é um cara que exige muito. Parte física, o treino dele é extremamente intenso e é totalmente diferente do Ramon, né? Porque o Ramon, ele era um técnico paizão. Tanto o Emiliano também é um cara que tinha uma ótima relação com alguns jogadores. Esse treinador, pelo que me relataram, não é esse estilo não. Não é muito amigão de jogador não, muito pelo contrário. Vem, faz cobrança no dia a dia, quer trabalho, não tem jogador com vaga cativa em time titular, e ele fez uma baita campanha lá no Vitória de Portugal nessa temporada. Vai chegar aqui no Vasco da Gama e fica a dúvida, como é que vai ser o desempenho dele? É uma incógnita. E eu acho o seguinte, a gente está vendo aí o 10º treinador estrangeiro chegando no futebol brasileiro. Isso mostra como os técnicos brasileiros estão embaixo aqui no futebol. E eu acho também que não é nenhuma questão que, se a gente olhar todos que foram contratados, a maioria não deu certo, né? A gente sabe também que o Brasil e o futebol, não só no Brasil, mas o futebol tem uma fase de moda. Não só para esquemas táticos, né? Você vê, tá na moda o 4-3-3, tá na moda o 3-5-2, vai mudando, né? Isso é uma questão. A gente vai olhando, o futebol lá em 2016, o futebol lá em 2010, o futebol lá em 2002. A gente vê que tem uma tendência de esquema tático, assim como o tipo de treinador. Agora tá na moda o paizão, daqui a pouco o cara mais técnico. E a gente tem visto desde o Jorge Jesus a moda dos treinadores estrangeiros, que era muito em baixa no futebol brasileiro. Não dá certo, os que todo mundo era contra. Foi o Rueda, né, no Flamengo, não deu certo. Assim, a gente... Não, na verdade, eu considero que o Rueda deu certo. É? Eu considero. Eu acho que o que se esperava dele na época, na minha opinião, deu certo. O que não deu certo foi a forma como ele saiu. Nos bastidores pegou muito mal como ele saiu, mas eu considero que ele conseguiu. O que ele poderia fazer, ele fez naquela ocasião. Poderia ter conquistado a Copa Sul-Americana, mas chegou na final. Fez um bom jogo na final. A torcida do Flamengo gostou dele na ocasião. O problema foi como ele saiu. Mas assim, a gente olha, pensa num vitorioso. Depois do Jorge Jesus, Abel, né? Que a gente começa... Depois do Jorge Jesus, o Abel. O Abel. Entende? Eu acho Depois que essa Jorge Jesus onda dos começou portugueses essa onda. É muito por causa do Abel também, né? Além do Jorge Jesus, claro.
do Abel no Palmeiras. Ah, todo português é bom, vai sempre dar certo? Não é uma regra, mas assim, a gente ficou com uma boa imagem do Luiz Castro também no Botafogo, né, que saiu daqui por cima. Aí o Botafogo apostou no Bruno Lage, não deu muito certo. Agora o Arthur Jorge vai dando certo, então é uma aposta válida para o Vasco. É sempre um experimento e o tempo que eles vão se adaptar é muito importante. Vamos fazer o seguinte, é o que, Botafogo? Vocês vão me enlouquecer? É isso aí, torcida vascaína. Como vocês viram aí, Vasco próximo do acerto com Álvaro, cara. É, que nem falou ali o Venê, é um técnico que vai exigir muito do Vasco e tem que exigir mesmo. E a gente olha ali, às vezes, jogadores ali parece que tá com a preguiça de jogar bola, né? Então, assim, o Vasco vai assinar com o Álvaro Pacheco, né? Treinador ali do Vitória lá de Portugal. Conseguiu colocar o Vitória em um bom lugar, uma boa colocação lá em Portugal. Chega no Vasco com uma dura missão, que é levantar o Vasco, né, tirar o Vasco dessa crise, desse momento ruim que o Vasco vem vivendo, tanto por falta de treinador, tanto por falta de qualidade dos jogadores, e vai ter que ter apoio da 777. Cara, eu penso de uma forma, ou a 777 vende logo o Vasco, porque eles não dão assistência nenhuma para o Vasco, é uma SAF que só pegou para afundar mais ainda o time. O time voltou numa crescente da Série B e com a 777 só vai para trás. Então, ou ela dá apoio ao Vasco, ou ela vende o Vasco logo. Porque assim, o Álvaro vai chegar, mas nenhum treinador faz milagre. Nenhum treinador. Raramente acontece o que aconteceu em 2017 ali, que o Carille, quem não se lembra do Carille, pegou o Corinthians, um time ruim, transformou numa máquina que ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas nem sempre vai acontecer isso. Então tenho certeza que ele vai pedir alguns reforços, ele vai dar uma olhada no time, ele sabe aonde ele vai pedir os jogadores. Então a 777 tem que dar apoio ao treinador, porque senão vai ser só mais um que vai sair, cara. É isso aí, torcida vascaína. Agradeço a vocês pela companhia e até a próxima. E até o próximo conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever e de ativarem o sininho de notificação. Desde já agradeço, valeu.